Você já deve ter tido a sensação de estar segurando os cacos de algo que você não sabe mais como reconstruir. Já olhou para a sua vida e pensou: Deus, como o Senhor deixou isso acontecer comigo? É nessas horas que o controle escapa das nossas mãos e o medo tenta ocupar o lugar da nossa fé. Mas Salmos 37,5 nos ensina algo precioso. Ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Aqui nós vemos 3 verbos, 3 movimentos espirituais que transformam a nossa alma. Eu aprendi a prestar atenção nos verbos porque eles nos ensinam movimentos, né? Eles são ações, eles indicam ações. E todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre ações, essas ações, elas dependem de nós. Então, tudo que tiver ao seu alcance é melhor que você faça. Tudo que você quiser transformar na sua vida, é necessário que você faça algo por isso, nem que seja descansar. Então, por causa da importância dos verbos, nós vamos aqui olhar um por um. Cada um desses 3 verbos que aparecem nesse pedaço do Salmo 37, que é um salmo que eu indico você ler todo, né? Ler na íntegra, porque é um salmo muito especial, muito maravilhoso. Assim ele inicia: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Assim como aqui no início, ele já inicia te dando um discernimento, te dando uma orientação, nos demais versos ele também vai te encher de orientações acerca da vida. Eu particularmente amo esse tipo de mensagem, é por isso que eu tenho muito apreço pelo livro de Provérbios, porque esse tipo de mensagem é carregado de sabedoria e não temos como viver sem sabedoria. Viver sem sabedoria é viver tolamente, é ser tolo. Então, se você prefere ser sábia, mergulhe nesses detalhes da Bíblia, procure esse tipo de instrução e, obviamente, procure colocar em ação, colocar em prática no seu dia a dia, porque certamente trarão grandes resultados na sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis. No verso 3, ele continua da seguinte forma: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha só, depois de te dizer o que não fazer, Ele vem te dizendo o que você deve fazer. Ou seja, ao invés de se aborrecer por ver injustiças acontecerem, você deve primeiramente confiar no Senhor e fazer o que é certo, porque ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Sempre venceremos o bem com o mal. E na sequência ele diz, ele te dá uma promessa: assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Ou seja, todas as vezes que nós fazemos o que o Senhor nos instrui a fazer, fazer o que é certo, fazer o que é bom, sempre o Senhor nos recompensará, principalmente com a sua paz e com a sua segurança. E o verso 4 lindamente nos diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Ele sabe que nós temos desejos, muitos desejos, Ele conhece cada um deles, porque a Bíblia também nos diz que o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Então Ele sabe tudo que nós sonhamos e Ele quer que sonhamos. Além disso, Ele quer realizar todos os desejos do nosso coração. Então aqui ele nos instrui a deleitar-se nele, ou seja, buscá-lo. Primeiro, buscar o reino. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem, essas duas passagens, elas são muitíssimo semelhantes. Elas trazem a mesma carga de instrução, né? Primeiro o reino, primeiro o Senhor. Depois disso, ele atenderá o que você deseja. Depois disso, ele trará para você todas as suas necessidades, porque ele sabe quais são todas as nossas necessidades. E o verso 5 nos ensina algo precioso: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. 3 verbos, 3 movimentos espirituais que transformam a nossa alma. O primeiro é entregar. Entregar não é abandonar, é colocar com intenção, é dizer: Deus, eu já fiz a minha parte, eu fiz o que pude e agora é contigo. Mas por que muitas vezes isso é tão difícil? Porque entregar, na verdade, é um ato de humildade, é rendição.
E muitas vezes nós não queremos abrir mão do controle. Muitas vezes o nosso sofrimento está em querer controlar, está em querer que seja do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma. E muitas vezes não é assim, porque muitas vezes nós não sabemos o que é melhor pra gente. O nosso coração está tão ferido de perdas, né, que ele tende a querer controlar como forma de se proteger. Mas o verdadeiro alívio vem quando você para de tentar sustentar tudo sozinha. O que foi feito, na verdade, para ser colocado nas mãos de Deus. Segundo, confiar. Confiar é mais do que crer. É permanecer quando tudo te diz para correr. É olhar para o invisível e ainda ter paz. A confiança não se constrói da noite para o dia. Ela nasce de um relacionamento, de intimidade. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia nele. É um movimento natural. E você, na verdade, não precisa entender todos os detalhes. Você só precisa saber que está segura, mesmo que você não tenha um mapa na mão. Mesmo que você esteja sem chão. Verbo 3, ele agirá. Essa é a promessa. Ele vai agir. Não é um talvez. É certo. Ele vai agir. E Deus age no tempo certo, que é no tempo dele, do jeito dele. Ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o início, ele é o fim. Ele é o Deus criador de todas as coisas. E além de tudo isso, ele é seu pai. E muitas vezes Deus age no invisível. E talvez você não veja isso hoje, mas ele está mexendo peças que você nem sequer imagina. O silêncio dele nunca, jamais será ausência. É uma preparação. Enquanto você ora, ele move. Enquanto você entrega, ele age. Então, como confiar em Deus na prática? Volte para a palavra todos os dias, mesmo sem vontade. É ela que alinha o seu coração ao céu. Ore com sinceridade, não fique se preocupando com palavras bonitas. Às vezes, as melhores orações estão no silêncio. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se ele foi fiel antes, ele não vai mudar agora. E cerque-se de pessoas que possuem conteúdos que alimentem a sua fé. Não se isole em meio ao caos. Cuide da sua mente. Ela é a terra fértil onde a sua fé vai florescer. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar em quem já escreveu a sua história, a nossa história. Mesmo que tudo ao redor pareça fora de controle, ele ainda está no controle de tudo. Ainda que você não acredite de verdade, repita. O Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas vezes eu falo isso nos momentos difíceis da minha vida em que eu acho que estou perdendo o controle, em que eu acho que as coisas estão saindo do lugar. Eu digo, o Senhor está no controle. E quando eu começo a falar isso, eu não estou acreditando inicialmente nisso. Na verdade, o meu coração está dizendo, olha só, tá tudo saindo do lugar. Estou começando a ficar desesperado. E aí eu começo a comandá-lo. E por isso eu digo, o Senhor está no controle de todas as coisas. E quanto mais eu falo, quanto mais eu repito, mais a minha alma começa a obedecer e a entender que, mesmo que eu não esteja vendo e entendendo, o Senhor continua no controle de todas as coisas e Ele sempre estará comigo. Além disso, Ele jamais me abandonará, Ele jamais te abandonará e Ele jamais quererá o nosso mal. Pelo contrário, os planos de Deus são planos de nos fazer bem e não de nos fazer mal. Se essa palavra te alcançou o seu coração, se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo. Todos os domingos nós teremos devocional. E se você sente que está florescendo mesmo em meio ao caos, o meu livro Sementes da Essência foi escrito para você. O link dele está aqui na descrição. É só você acessar. E eu tenho certeza que você será muito abençoada. Que Deus te abençoe e lembre-se, está tudo no controle do Senhor.